Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a crucificação de Cristo. A morte por crucificação era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa. Era considerada a pior maneira de morrer. Portanto, era horrível para alguém que ser morto desta forma. Em particular, o Filho de Deus, Jesus, devemos sempre lembrar, veio em carne humana, entre as surras, os açoites, os pregos cravados em suas mãos e pés, e o peso angustiante de seu próprio corpo, rasgando as feridas. A dor física deve ter sido insuportável. Passar por isto era duro, mesmo para o pior dos criminosos. Era muito injusto. Então, que Jesus, inocente de tudo, enfrentasse tal destino. No entanto, como sabemos os sofrimentos físicos de Cristo foram brados em comparação com os que de fato estavam acontecendo? Aquilo foi muito mais do que a morte de um inocente. Nós podemos ver em Mateus capítulo 27 e versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Vamos ver também no versículo 51 e 52. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Veja que tamanha dor foi a dor de Cristo. Veja que coisas assim que a nossa mente não consegue nem imaginar como foi o sofrimento de Jesus, a tal ponto do véu do santuário se rasgar, tremer a terra, a tal ponto que muitos santos que dormiam naquele momento ressuscitaram. Podemos ver também em Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Veja que foi repetido. Veja que incrível o tamanho do sofrimento de Cristo. Algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora injusta, de um homem inocente. De acordo com as Escrituras, a ira de Deus contra o pecado, nosso pecado, foi derramada sobre Jesus na cruz. Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo o mundo.
Como tal, Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano poderia conhecer ou experimentar. A passar por lutas, que esperança e conforto vocês têm? Pode tirar da realidade do sofrimento de Cristo por você na cruz? Fica essa pergunta para vocês. É melhor nos acostumarmos. Enquanto estivermos neste mundo, vamos sofrer. Como criaturas decaídas, esse é o nosso destino. Nada na Bíblia nos promete algo diferente. Pelo contrário, podemos olhar algumas passagens bíblicas, podemos ver lá em Atos 14, 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que tem essa passagem, muitas outras passagens que falam sobre esse mesmo assunto. Os seguidores de Cristo vão sofrer tribulações, sofrimento, perseguições. E em meio ao nosso sofrimento devemos ter duas coisas em mente. Primeira, Cristo nosso Senhor sofreu mais do que qualquer um de nós na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Leiam também em Isaías 53 e versículo 4. O que conhecemos como indivíduos, ele sofreu corporativamente por todos nós. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós. Vejam em 2 Coríntios capítulo 5 e versículos 21. Sofrendo de uma forma que nós, como criaturas pecadoras, não poderíamos seguir sequer imaginar. Em segundo lugar, à medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que Ele fez por nós. E Ele nos fez promessa. Que promessas Ele fez? Podemos ver em João 10, 28, Romanos 6, 23, Tito 1, 2, 1 João 2 e 25. Que promessa nós temos dele? Para nós não prolongar muito o vídeo, podemos deixar esses versículos para vocês lerem, meditar. Ou seja, quais forem os nossos sofrimentos, temos a promessa da vida eterna. Graças a Jesus, graças à sua disposição de suportar o castigo pelos nossos pecados, graças à grande provisão do Evangelho, nos sentimos de que pela fé podemos ser perfeitos em Jesus. Temos a promessa de que por causa do que Cristo fez, por causa da plenitude e perfeição de sua vida e sacrifício perfeito, nossa existência cheia de dor, decepção, perda, não é mais do que um instante, um lampejo, em contraste com a eternidade que nos espera. Uma eternidade em um novo céu, uma nova terra,
sem pecado, sofrimento e morte. E tudo isso nos é prometido e garantido somente por causa de Cristo e do sofrimento pelo qual ele passou, para que um dia, em breve, pudesse ver o fruto do trabalho de sua alma e ficar satisfeito. Leia em Isaías 53, 11. Querido, Jesus sofreu por ti, por mim, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Você está disposto a renunciar o pecado? Você está disposto a abandonar o mundo? Renunciar tudo e aceitar o sacrifício de Cristo? Para que um dia podemos estar na eternidade com Ele, numa nova terra, num novo céu, onde não existe mais dor, onde não existe mais o pecado, nem sofrimento, nem perseguição, nem dor, nem morte. Se esse for o teu desejo, parabéns, é o meu também. Vamos orar junto? Querido e bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, guiar em teu caminho, guiar em toda a verdade, moldar em nós o caráter de Cristo, nos preparar para a vida eterna. Senhor, esse é o meu desejo de renunciar ao mundo, renunciar tudo, renunciar ao meu próprio eu, para que um dia eu possa estar contigo, na eternidade, na nova terra, no novo céu. Eu aceito, Senhor, o teu sacrifício, o teu amor. Sei que me amas, não sei por que me amas, porque não mereço nada do teu amor, mas estou grata pelo sacrifício e eu aceito o Senhor entrar na minha vida e assumir no lugar do meu eu, viva o Senhor. Fique conosco, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se você está chegando agora e não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Medite sobre a palavra de Cristo. Descanse nele. Há esperança. A esperança é Jesus. Abraço e até o próximo vídeo.